Filosofia e catolicidade, pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, continuaremos a leitura de Maçonismo e Catolicismo. Leremos os capítulos 17 e 18 deste livro do padre Félix Ardai Salvani, publicado no final do século XIX. Capítulo 17. Quão diferentes são as doutrinas do maçonismo e do catolicismo em relação à caridade. Neste ponto, como em todo o resto, o critério francamente maçônico está em oposição direta ao critério cristão, com essa única diferença que aqui o inimigo trabalha muito mais habilmente e introduz na sociedade uma confusão muito maior. Aqui o demônio da maçonaria usa sua máscara nos olhos, por assim dizer, de modo que ele é levado ingenuamente como anjo da caridade, mesmo por pessoas que, em outros assuntos, são hábeis o suficiente para entender desde o início seu ardil infernal. Aqui, frequentemente se leva para as suaves reflexões da luz celestial, que nada mais é do que o brilho sinistro das chamas do abismo. Aqui, a arte de enganar é tão engenhosa quanto possível. É a tal ponto que o ouro e estanho às vezes circulam no mercado da vida social e são aceitos como moeda comum, da mesma forma que ouro e prata são os mais purificados. A razão para isso, no sentido certo, está na delicadeza do assunto, o qual está sujeito a uma alteração. Em outros ramos, o inimigo precisa substituir um vício por uma virtude e por isso dar a esse vício as cores e a aparência dessa virtude que, como vemos, é difícil. Aqui há uma facilidade. O sentimento natural de compaixão nos inspira aflições e necessidades dos nossos semelhantes, torna-se simpático e eventualmente seduz aqueles que são míopes, mesmo depois de ter tirado a aura do sobrenatural. Aqui, o naturalismo apresenta algo nobre e elevado que lhe permite assumir alguns aspectos falsos do que é divino, mesmo quando ele faz os maiores esforços para separar-se de Deus e fazer guerra contra ele. É, portanto, um campo de operações o mais favorável para a sedução, e a maçonaria exerce essa sedução de três maneiras. Primeiro, desvia a atenção do homem das principais necessidades de seu próximo, como a necessidade de sua alma, para fixá-lo apenas nas necessidades de seu corpo, que parecem mais urgentes porque são mais visíveis e mais sensíveis. Segundo, com esta meta falsificada, ou pelo menos mutilada, oferece-lhe também uma série de estimulantes puramente humanos, tais como a pura satisfação de um sentimentalismo feminino ou ainda a mais rude satisfação da autoestima, vaidade e respeito humano. Terceiro, de acordo com o caráter puramente humano desses estimulantes, sugere os meios de exercer a caridade, simplesmente meios terrestres, subordinados a uma moralidade puramente terrestre e, portanto, livre de todo escrúpulo. Esses são os três aspectos que, em nossa humilde opinião, caracterizam a beneficência maçônica, vulgarmente chamada de filantropia, e a constituem em oposição direta à beneficência cristã, a única que pode gabar-se do belo e santo nome da caridade. A caridade católica, ao contrário do que vimos da filantropia maçônica, que é coberta com a sua máscara, distingue-se com as seguintes características. Primeiro, seu objeto é o homem completo, o homem inteiro, isto é, com seu corpo e alma. Mas o fim supremo da alma é o seu propósito principal. Segundo, o amor de Deus e o sentimento de dever, que é o seu principal estimulante e, consequentemente, em todos os seus atos, tem um motivo sobrenatural. Terceiro, seus processos estão em conformidade com a lei divina e, consequentemente, não são de forma alguma, nem mesmo em mínimos detalhes, em oposição às regras da moralidade mais estrita. Esses três pontos de vista, maçonismo e catolicismo em relação à caridade, serão expostos, confrontados e examinados nos parágrafos seguintes, que nossos leitores já puderam vislumbrar. Tem um caráter praticamente indiscutível e tem atualmente uma oportunidade soberana.
Capítulo 18, examinamos o primeiro dos 3 pontos mencionados acima. Ao lidar com o apoio das necessidades uns dos outros, devemos mostrar a diferença radical entre o maçonismo e o catolicismo na maneira de apreciar essas necessidades. O maçonismo, que nada mais é do que o naturalismo, não tem outra necessidade senão a da vida natural. Essas necessidades ocupam o primeiro lugar, ou melhor, elas são as únicas. Todo o fim do homem, de acordo com o naturalismo maçônico, é em si mesmo e não deixa a esfera de sua vida material e terrestre. As únicas necessidades dignas de serem levadas em consideração no homem são aquelas relacionadas ao seu corpo e, no máximo, à sua inteligência, no que diz respeito às verdades da filosofia humana. De onde o naturalismo conclui, com uma lógica rigorosa, embora baseada em um falso princípio, que o sofrimento, tanto físico como moral, é para a criatura humana o mal essencial e que não pode ser considerado de outra forma, mas considerado apenas em sua oposição ao bem terreno. Daí segue-se que nenhuma instituição de caridade maçônica ou inspirada no maçonismo tem o único propósito de entregar o homem a esse sofrimento, ou pelo menos aliviar sem ir absolutamente além, já que não há outros horizontes para os seus olhos doentes. Ele, portanto, acredita que este homem, que erroneamente afirma ser caridoso, tenha feito muito, ou melhor, feito tudo, quando ele saciou a fome dos necessitados com um pedaço de pão, ou cobriu seus membros nus com uma fina aba de pano, ou trouxe algum alívio para sua dor, ao fornecer os remédios prescritos pelo médico ou cirurgião, e quando ele não pode ter mais sucesso, acredita-se na absoluta impossibilidade de fazer algo mais perfeito e, estritamente falando, nada mais pode ser exigido daquele que vê apenas o envelope externo desse homem, isto é, seu corpo. O catolicismo faz do homem uma ideia muito superior e, portanto, ele se comporta de maneira muito diferente em relação a ele. Ele vê no homem um corpo e uma alma, e, consequentemente, o catolicismo distingue 2 ordens de necessidades e sofrimentos, e ele prescreve em seu favor 2 tipos de obras benéficas, que o catecismo designa sob o nome tão doce de obras de misericórdia corporal e espiritual. E como ele reconhece a superioridade da alma sobre o corpo, ele também reconhece, logicamente, que as obras corporais são de uma ordem inferior às obras espirituais e que elas devem ser subordinadas por estas últimas, embora elas mesmas possam ser elevadas ao mesmo grau, se, ao realizá-las, um fim espiritual for proposto, desafiando o motivo superior da fé que deve animar a todos. Esta é a justa apreciação do catolicismo. O fim supremo do homem, seu fim mais nobre, unicamente importante porque é definitivo, é o da sua alma imortal, que ele deve salvar e que ele pode perder. Assim, qualquer trabalho de caridade, seja qual for a miséria ou o sofrimento que se deseja aliviar, deve principalmente ter em vista este último objetivo do homem e ser considerado principalmente como um meio para alcançar este fim muito nobre. O pão que é dado para saciar a fome, a vestimenta destinada a cobrir a nudez dos pobres, a visita e o remédio para o aliviar dos enfermos, têm para o fim imediato e, por assim dizer, tangível para saciar a fome, vestir a nudez, aliviar uma enfermidade, mas devem ter por seu superior e último propósito aperfeiçoar a alma e ajudá-la a obter os bens que lhe são próprios, a saber, a verdade e a graça de Deus e, acima de tudo, a felicidade eterna. Certamente, isso não significa que essa ajuda material valha menos ou seja dada com menos espontaneidade ou abundância, mas que ela se dê de maneira mais digna do homem e de sua condição mais nobre, que ela se dê não como a um cão ou a um cavalo, ao qual desejaríamos apenas preservar a vida, mas que devamos dar a um ser razoável para quem desejamos, além da assistência transitória do momento, as alegrias da suprema felicidade. Isso é dito para necessidades que podem, de alguma forma, ser resgatadas e para dores que podem receber algum alívio.
Mas quando a necessidade é tal que nenhuma ajuda humana pode satisfazê-la, e o espinho da dor é tão profundo que a mão de nenhum homem pode retirá-lo, é então que vemos muito claramente quão fútil, impotente e estéril a benevolência puramente humana é, e quão sublime, fértil e poderosa a verdadeira caridade o é. É então que a luz da fé revela aos olhos dos aflitos toda a sua filosofia sobre a dor, ensinando-lhe, em primeiro lugar, que é transitória e que, consequentemente, não tem o caráter de um mal absoluto, inacessível a toda a esperança. Segundo, que é meritório e que pode e deve ser, aceitando com resignação, o princípio e a causa da felicidade sem fim. Terceiro, que é satisfatória, isto é, que serve admiravelmente no plano divino de nos purificar, nos fazer expiar e pagar nessa vida as dívidas, por vezes pesadas, que contraímos para a suprema majestade. Tudo isso modifica, eleva e, de tal modo, transforma o olhar do bom cristão, que o que ele considera como aflição não só o vê como algo tolerável, mas muitas vezes é visto por algumas almas justas como algo desejável. Maravilhosa transformação, completo império da mente sobre a matéria, realizado pela fé e graça de Deus, pela eficácia da verdadeira caridade, que é apenas sobrenatural e cristã. Vejamos então que distância imensa e infinita separa, à primeira vista, a ideia católica de caridade da ideia naturalista ou maçônica da mesma virtude. Essa diferença é mais claramente aparente na maneira como o maçonismo e o catolicismo encaram o homem e seu fim último, como veremos mais notadamente nos parágrafos seguintes.